Galera, antes de eu começar o vídeo, eu quero começar me desculpando. O que que aconteceu? Eu gravei esse vídeo aqui e na hora de gravar a tela, ele automaticamente pegou o microfone da webcam. Então você vai ver um áudio pá, instalando. Nesse vídeo que eu tô gravando aqui, antes da gente começar o nosso vídeo, eu tô gravando do meu microfone, que é esse HyperX aqui, e aí por isso que o som tá melhor. Então, só para vocês não estranharem, não dá para gravar um vídeo de 1 hora. Se eu for regravar, vai demorar muito para eu colocar. Então, só dessa vez, tá? Peço para vocês perdão, vou tentar aqui na edição dar uma melhorada, mas infelizmente saiu ali uma voz mais que eu vou tomar mais cuidado na próxima, beleza? Demorei, mas cheguei. Galera, o vídeo dessa semana saiu um pouquinho atrasado porque eu tô num processo de mudança aqui de apartamento, então tô decidindo um monte de BO, tô decidindo um monte de coisa, um monte de BO, um monte de coisa pra resolver. Também ainda tô correndo atrás de recolocação aqui no mercado, então tá tudo junto. Juntou com um monte de coisa, acabou que o vídeo demorou um pouquinho pra sair. Mas agora estamos online para rodada 19, fim de turno, com as nossas análises que vocês gostam muito. Mas pra gente continuar, aquela combinação entre você e eu. Qual que é a combinação? Você curte aqui, deixa o seu like, você comenta e você compartilha. Mas é pra compartilhar, hein, ô seu safado, porque eu sei que você tá evitando de compartilhar para os teus amigos ali não chegarem até aqui e você ter vantagem na liga. Mas, pô, dá essa moral, mano. Compartilha. Não compartilha com 10, compartilha com 5. Pra gente crescer o nosso canal. Afinal de contas, se não tiver canal, você não tem vantagem. Então, pô, vamos fazer essa troca aqui maneira pra vocês. Ó, lembrando que o plano ainda tá em promoção. R$ 59,90 até o final da temporada. Se assina no link que está aqui embaixo. Se você gosta desse vídeo aqui, que é uma brechinha, né? Uma palhinha do que já dá. Imagina você dentro de um plano completo, com todos os indicadores, plataformas, materiais e análises. Meu irmão, céu é o limite. Vamos parar de lenga-lenga e vamos lá para nossa análise? Bom, galera, eu tenho postado o vídeo na madrugada, né? Sempre de quinta para sexta. Essa madrugada não rolou. Fiquei bastante cansado aí resolvendo esses problemas. Aí agora à tarde, que tem ninguém em casa, as crianças estão no colégio, esposa tá no trabalho, aí resolvi fazer umas paradinhas aqui. E antes de começar o vídeo, quero falar um negócio pra vocês. Você está vendo esse vídeo, provavelmente às 18 horas, a partir das 18 você tá vendo. Lancei, cara, um vídeo zoeira lá no Instagram. Flamenguistas, me perdoem, não é pessoal, é só uma zoeirinha, foi engraçada. E como eu postei a do Vasco, né, deu uma viralizada, né, que eu postei no Vasco. Agora, pô, tem que dar aquela zoadinha no Flamengo, mas é tudo zoeira, meu irmão. Se o Botafogo amanhã, lá o elefante cair da árvore, vou zoar também, vocês podem me sacanear, tá tranquilo, tá de boa, tá? E aí, ó, você que quer saber qual é esse plano, você corre atrás, aliás, saber esse plano não, quer saber qual é essa zoeira, vai lá no Instagram, @dicas do Pardal, e compartilha o Instagram também, pra gente crescer e bombar. Galera, vamos lá! Vamos ali pra nossa análise, né, de XG. Tô fazendo diretão aqui pra vocês, né? Acho que isso daqui é bem legal. Lembrando, tá? Essa daqui é a nossa plataforma, é uma plataforma exclusiva que a gente tem no plano. E aqui é uma análise que eu faço de XG com gols, tá? O que é XG? Expectativa de gols feitos. O que é XGA? Expectativa de gols cedidos. XG, ele é calculado de acordo com as finalizações que o time dá em campo. Cada finalização tem uma pontuação, né? A soma dessas pontuações dá o XG do time, ou seja, qual era a expectativa de gol daquele time naquele jogo de acordo com as finalizações. E aí, cada finalização, se é com pé direito, esquerdo, se foi de cabeça, dentro da área, fora da área, cada um tem sua pontuação, seu peso. E aí isso é importante para a gente ver times que produzem muito, mas não são efetivos, ou seja, tem um XG alto, mas não faz gol. Times que produzem muito e fazem muitos gols, ou seja, times que estão sempre atacando, finalizando e transformam essa vantagem ofensiva em gols, e o contrário também, né? Quem está cedendo, né? Então isso é bem legal para a gente analisar saldo de gol, analisar boas opções de meio campo, né? Porque quanto mais ofensivo, né, você tem ali, mais chance você tem de colocar um jogador que possa ir bem. E também
né, a parte de atacantes. Então vamos lá, ó. Aqui, ó, galera, para vocês entenderem, eu estou colocando, ó, uma recorrência de XG menor ou igual a 1, ou seja, eu quero saber, aqui a gente vai analisar defesa. Eu quero mostrar para vocês quais são os times que não estão cedendo muitas finalizações para o adversário, né, e quais são aqueles times que não estão levando gol, porque ó, recorrência de gol menor ou igual a 0. Só para vocês entenderem, ó, GP percentual é gols pro percentual. Ele pega aqui, ó. Então, quantos gols, né, quantas vezes o Bahia terminou os últimos 4 jogos, né, jogando fora de casa com 0 ou menos gols, ou seja, não fez gol em 2 de 4 jogos, dos últimos 4 jogos que o Bahia fez fora de casa. Ó, vou pegar aqui, ó, para vocês verem, ó. Bahia fora de casa, não fez gol no São Paulo, não fez gol no CAP, fez gol no Cuiabá e fez gol no Fluminense, tá? Então é pra gente entender aqui, a gente fazer uma análise defensiva, né? Quais são os times que estão sofrendo poucos gols, que estão cedendo poucas oportunidades de finalização e o contrário também. Bom, vamos lá. Se a gente for pegar aqui dos times que estão cedendo poucas finalizações, ou seja, não estão deixando o adversário jogar e não estão levando gols, de cara a gente tem aqui o Bragantino. 100% dos últimos 4 jogos, o Bragantino cedeu para o adversário um XG menor ou igual a 1, ou seja, o adversário do Bragantino finalizou pouco ou não finalizou com perigo, finalizou e não chegou nem a 1, ou seja, os times que enfrentaram o Bragantino, pelos que eles fizeram em campo, pelas finalizações que eles fizeram em campo, não deveriam ter feito nem um gol. E aí bateu, né? A defesa não deixou o outro time jogar. E aí você vê o Bragantino que em 100% dos últimos 4 jogos que fez em casa não levou gol. Então, ó, uma defesa muito boa para a rodada, a defesa do Bragantino. Até porque, do outro lado, ó, o Vasco, em quase todos os jogos, em 3 de 4 jogos, o Vasco não chegou a 1 de expectativa. Se eu botar 1.1 aqui, ó, o Vasco não chegou a 1 de expectativa, tá? Botar abaixo de 1,10 ali que a gente entra no 1. O Vasco chegou no máximo a 1 de expectativa de gols e em 2 de 4 jogos não fez gol. Então aqui, ó, um match muito bom para defesa, tá? Um match bem interessante para defesa. Outro time, né? Outros 2 times que estão com XG cedido baixo, ou seja, os adversários não estão finalizando tanto, Palmeiras e América Mineiro. O problema de Palmeiras e América Mineiro é que ambos os times estão levando gols, né? Então Palmeiras está levando gol praticamente todo jogo, América Mineiro também levando gol praticamente todo jogo. Porém, é importante a gente mostrar que o time do Palmeiras não está cedendo tanta finalização assim para o adversário. Então eu acho que se você pega aqui o Cruzeiro, que tem metade desses jogos, tá com XG no máximo de 1, beleza, fez gol em praticamente todos, aqui se torna um SG viável. O melhor match aqui é do Bragantino, tá? O melhor match aqui é do Bragantino. E aí você tem o SG aqui viável do Palmeiras. Já esse do América Mineiro eu já não acho tão viável assim, tá? Outro time, aí vem os de 50%, ó. São os times que em quase todos os jogos, na metade desses 4 jogos, o adversário saiu de campo com no máximo 1 de expectativa de gol. Aí você tem aqui alguns times, entre eles 2 se destacam. O Atlético Paranaense, na metade dos jogos, o adversário não chegou a 1, e metade dos jogos o adversário não fez gol. Pega um Cuiabá que não chega a 1 de expectativa, mas está fazendo gol. O Cuiabá é aquele time que precisa de uma bola. O time que joga contra o Cuiabá, principalmente jogando fora de casa, é um time que sempre tem uma possibilidade de saldo de gol, mas depende muito desse Cuiabá errar essa uma bola que ele tem oportunidade. E o Cuiabá vem acertando. Então, assim como o Palmeiras, também é um SG viável de acontecer, mas tem um adversário que está aproveitando as chances. E aí, ó, a gente chega no Botafogo, que em 50% dos jogos que fez ali em casa, né, dos últimos 4, o adversário não chegou a 1 de expectativa. E em 75% desses jogos o Botafogo não levou gol. Quando a gente vê o adversário do Botafogo, que é o Inter, em 100% dos jogos que o Inter fez fora de casa, o Inter não chegou a uma expectativa de gol na casa de 1. E em metade desses jogos o Inter não fez gol. Então depois aqui do Bragantino, para mim, né, dos mandantes, o Botafogo é o segundo time ali com um SG interessante. Tem um match de médio para alto, né? O match do Vasco com o Bragantino é um match alto,
o match do Inter com o Botafogo é um match de médio para alto. E aqui por último a gente tem o Santos, que também está altíssimo ali na questão do conquistado, né? Não tem feito gol, não tem chegado num XG alto, tá com alguns desfalques, né? Volta ali, o Soteldo deve voltar para esse jogo. Mas do outro lado você tem um Fortaleza que está muito mal defensivamente em casa, ou seja, está deixando o adversário finalizar, está levando gol, mas também entra meio que nessa linha de SGs como dentro de Palmeiras e CAP, né? Entra aqui o Fortaleza. Acho que tem dois SGs assim bem visíveis assim, né? Mais no topo, que é o Bragantino e o Botafogo, e depois vem aquela linha ali de depender do adversário. Palmeiras e CAP dependem do adversário não converter em gols, os gols que vem fazendo. E o Fortaleza depende de melhorar o sistema defensivo porque pega um time que não está fazendo um gol. Lembrando que o Santos caiu, né? O Paulo Turra. A gente não sabe essas coisas de futebol. Sempre é muito complicado. A gente não sabe como estava o clima lá, se o time já joga meio desmotivado. Mas, né, tem essa situação ali que o Santos fora de casa não consegue entregar muita coisa. Aí você tem o Fluminense também, né, que tá mais ou menos, mas o Grêmio aqui já não vale a pena a gente olhar. Tem esse Bahia aqui, ó, que não tá fazendo gol, o XG não tá chegando a 1, mas tem um Galo que vem tomando gol. Então aqui, quando a gente pega já esse Galo, quando a gente pega um Grêmio, eu acho que tá abaixo desses dali que a gente viu, né? Eu acho que esses dali, tanto Bragantino, quanto Botafogo, quanto Palmeiras, quanto Atlético Paranaense e até mesmo Fortaleza, estão um patamarzinho acima ali de eu colocar um SG do Grêmio, por exemplo, né? De eu colocar um ou outro SG. Lembrando, ó, que o Corinthians, que está super cogitado na defesa nessa rodada, o Coritiba vem fazendo gol e o XG do Coritiba vem passando de 1. Então é um time que está produzindo bastante, até por isso os goleiros que estão enfrentando o Coxa, né, estão fazendo bastante defesa. Então, para saldo de gol, para mim liga ali um alerta, né, nem que seja um alerta amarelo com relação ao Corinthians. Mas eu vejo, né, que essa questão aqui, se eu tenho um XG que está passando de 1, eu estou falando que esse time está fazendo bastante finalização, né, ou que está fazendo finalização para um gol. Então, se eu estou falando isso, cria ali um potencial bom para o Cássio nessa rodada, e dessa defesa do Corinthians, talvez o Cássio fosse o que eu escolheria. Lembrando que a gente tem que ver se o Corinthians vai com o time titular ou não. Eu acho que não vai. Pega o São Paulo no meio de semana, é um jogo complicado. Eu acho que nomes como tipo Yuri Alberto, né, alguns defensores, o próprio Renato Augusto, acho que também não vai para o jogo. Então tem algumas situações ali que eu acho que vocês vão ter que esperar. O mercado fecha no sábado às 9 horas da noite, tá? Não adianta ficar desesperado. Os treinos, tem treino amanhã, na parte da manhã. Então você vai ter até a noite para receber as notícias, né? Então acho que assim, cara, quando chegar ali, eu sei que, sabadão, cervejinha, churrasco, né? Quer ficar com os filhos, quer sair com o namorado, com a namorada, né? Quer fazer um monte de coisa, mas é bom ficar ligado pra gente saber, né? As fragilidades, né, que esses times têm aí. É bem importante ter essa visão. Beleza, galera? Dos mandantes, esses daí são os que eu acho que são interessantes. E dos visitantes, eu não acho que tenha nenhum nome ali muito interessante. O único que não está produzindo, como eu falei, Fortaleza não está produzindo defensivamente, nem ofensivamente. E é talvez ali um Santos com uma possibilidade, né, remota ali de segurar um saldo. Mas de resto, eu não vejo nenhum time visitante com potencial de segurar saldo. Então, para mim, ó, primeiro patamar ali está Botafogo e Bragantino. E o resto, ali como eu falei, Palmeiras, um CAP, um Fortaleza. E aí, correndo um pouco por fora, a gente tem ali esse Corinthians, muito entre aspas, tá? E esse Galo aqui. Mas, a princípio, Bragantino e Botafogo. E eu gosto muito desse SG do Palmeiras, cara, porque, cara, a gente tá falando que o adversário do time contra o Palmeiras não consegue produzir, não consegue finalizar. Ah, mas contra o América também. Mas o América não tem a mesma qualidade, não tem os mesmos nomes que o Palmeiras. E eu acho que esse SG aqui do Palmeiras pode ser um SG interessante, até porque tem jogadores interessantes nesse jogo, né? Nessa defesa, como o Piquerez, que a gente vai falar um pouco mais à frente, tá? E o Fortaleza também pode ser esse nome diferentão que a gente também vai falar um pouco à frente.
Bom, quando a gente olha ataque, aí é o contrário. Eu quero saber quais são os times que estão entregando um XG acima de 1,5 e quais são os times que estão fazendo 2 gols ou mais. Vou aumentar aqui para 2 gols ou mais. Ah, Pardal, por que 2 gols ou mais? Porque olha só, quando eu coloco um gol aqui, se você for pegar de gol sofrido, praticamente todos os times, né? Aí tem que vir para cá. Praticamente todos os times que jogam fora de casa, times levam gol. Então, ó, eu tenho 10 times. Desses 10 times aqui que jogam fora de casa, eu tenho 3 que não levaram gols em mais de 70, pelo menos 75% dos jogos. Como eu estou analisando 4 jogos, eu estou falando que eu tenho somente 3 times que em 3 de 4 jogos não levaram gol. Tá? E na verdade levaram gol em 2. Por exemplo, o Cruzeiro é um time que não está levando muito gol. O Inter não é. Aliás, o Cruzeiro é um time que, apesar de jogar mal, tem jogo que segura SG. O Goiás e o Inter é a mesma coisa. Daqui para cima, todos os times levam gol. E quando eu pego o contrário, a mesma coisa. Eu tenho 8 times que estão sempre fazendo gol e tenho 2 times que nos últimos 4 jogos acabaram não fazendo tantos gols assim. Tá? E aí a mesma coisa se aplica para o outro. E aí eu coloco aqui 2 gols. Por quê? Cara, eu quero saber qual é o time que está com XG alto de forma recorrente. Lembrando que recorrência, né, galera, é algo que acontece meio que toda hora, né? Aliás, recorrência, eu quero medir a recorrência, tipo, qual é o time que nos últimos 4 jogos, qual é a recorrência do time de tomar 2 gols ou mais? 100%. Eu tô falando que nos últimos 4 jogos, esse time tomou em todos os jogos que fez, naquele mando, 2 gols. Então, recorrência, para mim, é para entender quais são os times que, a todo momento ou a todo jogo, estão cedendo ou conquistando aquele scout. Porque aí, quando eu encontro um time que está tomando muito gol, contra um time que está fazendo muito gol, um time que está cedendo muito XG, contra um time que está conquistando um XG muito alto, esse é o jogo que tem grande potencial de sair uma goleada, né? De sair 2 gols ou mais. Tá? Então eu não vou demorar muito, né? Que o nosso vídeo aí já está com 15 minutos. E aí, ó, eu vou começar primeiro pelos visitantes. Quais são os times que estão levando gols, né? Praticamente 2 gols em todos os jogos. O Vasco é o time que em todos os jogos levou, desses últimos jogos, né? Os 4 jogos jogando fora de casa. Em todos esses jogos levou 2 gols, pelo menos 2 gols. E o XG do Vasco cedido em metade desses jogos foi acima de 1,5. Deixa eu até colocar aqui, ó, 1.4, porque aqui, se eu pegar 1.4, a gente entra aqui nesse, pelo menos esse 1,5. Então, olha só, olha que engraçado. Eu aumentei 0,1. Então, eu tô falando o seguinte, os adversários do Vasco, né, estão saindo do jogo em praticamente todos os jogos com 1,5 de XG. E em todos esses jogos que o Vasco fez fora de casa, o time levou pelo menos 2 gols. O Vasco mudou, o Vasco tá mais ofensivo. São 2 jogos finalizando bastante. No último jogo conseguiu fazer um gol, mas eu ainda acho que é muito cedo pra gente falar coisas que eu já ouvi do tipo, o Vasco melhorou, o Vasco está melhorando a cada jogo. Bom, o Vasco há 2 rodadas tomou 3 gols do Corinthians e nem foi muito difícil. O Vasco agora contra o Grêmio, o Vasco poderia ter levado gol. Por várias vezes o Bitelo pegou a bola de cara pro gol e não finalizou, ficou ciscando ou tocou. Então acho que o Grêmio meio que sentiu um pouco ali a falta do Cristaldo, né? Sentiu um pouco a falta desse meia ali que corta e bate, desse cara mais articulador. Tá sem Cristaldo aí já um tempinho, acho que sente um pouco a falta, né? Desse distribuidor ali da bola. Mas não quer dizer que o Vasco não cedeu perigo, né, para o adversário. Então acho que é muito cedo para a gente falar isso. O Vasco está cedendo um XG alto, está levando gol. E do outro lado eu tenho um Bragantino que está conquistando um XG de pelo menos 1,5. E em metade desses jogos que fez, o Bragantino fez pelo menos 2 gols. Lembra que o Bragantino fez gol em praticamente... deixa eu até tirar aqui, ó, para acompanhar. O Bragantino nos últimos 4 jogos fez gol em praticamente todos os jogos, se eu não me engano. O Bragantino fez 2 gols no Goiás, fez 4 gols no Flamengo, 2 no Santos. Não fez gol no Inter, mas o Inter não é um time que cede um XG absurdo.
e não fez gol no São Paulo, que são dois times mais no alto ali, né, para cima da tabela. Quando a gente vê times que são mais frágeis, né, como o Santos, que se aplica ali um pouco ao Vasco, o Goiás, né, o próprio Flamengo, que é um time que leva muitos gols, o Bragantino conseguiu, né, fazer ali pelo menos 2 gols. Então, o Bragantino, que tem um potencial muito grande para a defesa, também tem um potencial muito interessante para o ataque. Fluminense, outro time que está levando muito gol, mas o XG é um pouquinho menor. Isso eu estou falando que é o seguinte, o Fluminense está levando 2 gols ou mais em quase todos os jogos, jogando fora de casa. Né? O Fluminense é um time que levou 2 gols do Curitiba, levou 2 gols do Goiás, levou 2 gols do Corinthians e ainda levou 1 gol do São Paulo. E aí, diferente do Bragantino, nos últimos 5 jogos o Fluminense levou gol em todos os jogos que fez. E, né, o Grêmio, do outro lado, é um time que tem um XG muito alto, porque é um time que finaliza muito, justamente até o Soares finaliza muito, e só que em metade dos últimos jogos que fez, o Grêmio conseguiu fazer 2 gols ou mais. Mas assim, pegou um Atlético Mineiro, que é um time mais lá do alto da tabela, né? Não tá tão alto assim, mas é um time mais forte. Pegou o líder, que é o Botafogo, então não conseguiu fazer gol ali no Botafogo, mas pegou o Curitiba, meteu 5, pegou o América, meteu 2, meteu 3, pegou o São Paulo, que é um time mais forte, acabou metendo 2, e aí, né, um time que praticamente faz gol em quase todos os jogos, então acho que a chance de sair um gol aqui é interessante. Então, ó, aqui a gente tem um ataque do Bragantino, aqui a gente tem um ataque do Grêmio, tá? Em questão de 2 gols ou mais, galera, o resto aqui tá tudo 50%. Então, todos esses times que enfrentam aqui esses adversários têm a possibilidade ali, né, de gols. Os únicos dois que se destacam um pouco mais é Grêmio e Bragantino, tá? Aí eu tenho um Goiás, aí a gente vai ver pelo XGA, né? Qual o XGA cedido, né? Quais são os times que cedem bastante finalização. Aí de cara eu tenho o Bahia. Bahia é um time que em vários jogos, né, em todos os jogos que o Bahia fez fora de casa, o adversário do Bahia finalizou suficientemente para bater ali pelo menos 1,5 de expectativa de gol. Como do outro lado a gente tem o Hulk, que é um jogador que finaliza o tempo todo, é um jogador que se torna extremamente interessante, e o Bahia em 2 de 4 jogos levou pelo menos 2 gols. O Bahia só não levou gol do São Paulo, tá? Acho que o São Paulo também foi com alguns desfalques nesse jogo, mas levou 2 gols do CAP, levou 1 gol do Cuiabá, levou 2 gols do Fluminense, né? Então é um time que vira e mexe, tá cedendo gol, e aí pode né, dar bom aqui pro Galo. Goiás também tá nessa brincadeira, né? O XGA cedido alto, mas levando o gol ali médio. Do outro lado você tem o América. Então, o do América tá médio, né? Tá meio a meio, não tá fazendo muito gol. Não tá fazendo muito gol, que eu falo assim, não tá fazendo uma quantidade absurda de gols, mas vem fazendo gol, né, em praticamente todos os jogos. Fez gol no Corinthians, fez gol no CAP, fez gol no Inter, fez gol no Palmeiras, né? Então é também aqui um ataque que pode rolar, que pode funcionar. E tem o São Paulo, que também vem, né, cedendo ali um XG alto, ou seja, tá cedendo bastante finalização para o adversário. E o São Paulo também é um time que praticamente toma gol em quase todo jogo, né? Tomou gol do Corinthians, tomou gol do Grêmio, tomou gol do Cruzeiro, só não tomou gol do Bragantino e tomou gol do Cuiabá. E esse Flamengo aqui que a gente não sabe como vai, né? O Flamengo saiu ali da Libertadores, a gente não sabe o que está rolando, né? Então tem essas situações. Ah, galera, desculpa. Eu falei do SG do Atlético Paranaense, mas eu esqueci que esse jogo não tá valendo, tá? Só para lembrar aqui que esse jogo não tá valendo e para não fazer uma análise absurda. Do outro lado, quem que tá fazendo 2 gols ou mais? Seria o CAP e o Botafogo, né? O Botafogo tá fazendo 2 gols ou mais, mas está sem o Tiquinho. Então perde um pouco esse potencial ofensivo. E de resto aqui você tem outros times que estão ali bem interessantes. Um que eu destaco legal aqui, ó, é o Palmeiras e o Cruzeiro, porque estão na média, né? Mas o Palmeiras vem fazendo gol praticamente em todos os jogos. O Cruzeiro não tá levando gol em todos os jogos, mas o Palmeiras é muito bem treinado. Esse jogo aqui eu acho que é um jogo que é bom, que é interessante pra gente olhar. Então, pessoal, resumindo, bateu aqui, ó, Bragantino e Grêmio, né? Dentro dessa situação aqui de gols sofridos, né? Dos times cedidos pelo Vasco e pelo Fluminense. Eu tenho aqui um potencial pro América Mineiro, pro Galo, né, que é um potencial ali bem interessante, tá? Flamengo também aparece aqui com um potencial bem legal.
e coloquei o Fortaleza. O Botafogo, apesar de estar conquistando, eu acho até que pode fazer gol, mas a gente não sabe como vai ser esse Botafogo sem o Tiquinho. Acho melhor esperar. Pardal, e o Corinthians? Cara, isso daqui eu tô falando de análise de ataque. Então, se você pega o Cuiabá, o Curitiba aqui versus Corinthians, ele tá com uns números médios baixos, né? Porque se por um lado o Palmeiras está conquistando ali um XG e gols ali de médio, né? E o Cruzeiro está cedendo médio, o Coritiba está cedendo médio, mas o Corinthians, apesar de estar fazendo gols, não está, né, finalizando muito. E aí tem essa questão ali do Iroberto, se o Corinthians vai poupar ou não, então tem essa situação. Jogando fora de casa, quais são os times que estão sofrendo bastante gol? América, Galo e aí seria o CAP. Não tem muita oportunidade, tá, para times fora de casa. Só ali, eu acho que talvez o Goiás, né, apesar do América não estar cedendo um XG muito alto, é um time que está levando muito gol e é um time que leva muito gol mesmo. Esse Galo aqui está médio contra um Bahia que não está conquistando, né, e esse daqui está fora. Então, assim, tem ali Goiás e América Mineiro, acho que pode ser um jogo de gols, mas não tem muito potencial ali para essa rodada, tá? Beleza. Passamos aqui da parte de XG e eu sempre falo o seguinte, galera, essa análise, ela demora um pouco mais, são 20 minutos, mas daqui, ó, você já saiu com uma visão dos SGs, que são bons para rodada, e dos atacantes, dos meios e ataques que são bons para rodada. Então, isso daqui, se você acabar o vídeo aqui, ele já te dá uma base muito boa. Mas você é parceiro, você vai assistir o vídeo até o final para dar um engajamento. Porque agora a gente precisa saber dos nomes. A gente viu quais são os times que estão cedendo pra caramba. Agora vamos ver quais são as boas posições aí pra rodada e a gente pegar essa brincadeira aqui de saldo de gol e etc. Bom, vamos lá. Vou vender meu time e a gente vai começar primeiro aqui pelo goleiro. E depois algumas análises ali que eu não vou me aprofundar tanto, senão vou ter 50 horas de vídeo aqui, tá? E aí a gente já vai fazer meio pela que a gente pegou ali de saldo de gol, desses números ali, de quem vai jogar contra quem, pra gente ter uma visão. Bom, vou colocar aqui em defesa, também essa plataforma é a mesma plataforma, tá? Vou colocar aqui em defesa, vou colocar goleiro, tá? Ele fica mais pesado, porque quando tá gravando aqui ele acaba onerando um pouco, mas daqui a pouco ele volta ao normal, tá? Pesa um pouco aqui o computador, a placa, né? Bom, vou colocar aqui, ó, quem é que tá cedendo defesa nos últimos jogos. Vou colocar aqui, ó, 6 defesas. Nos últimos 3 jogos... Vou tirar aqui o Bragantino. Nos últimos 3 jogos, qual é o time que tá conquistando, que tá cedendo, né, bastante defesa para o adversário? Tenho 3. América Mineiro, Galo e Curitiba. América Mineiro enfrenta o Goiás. Tadeu é uma opção que pode funcionar. Galo enfrenta o Bahia. Bahia também é um goleiro que pode funcionar. Mas lembrando que tanto o Tadeu quanto o Bahia tem chances de levar gol. E do outro lado eu tenho o Curitiba, que em 2 de 3 jogos, né, que o Curitiba fez pelo menos... cedeu para o adversário 6 defesas. Isso, pelo que eu falei para vocês, o Curitiba é um time que vem tentando finalizar, contanto que o XG dele está um pouco ali mais alto. E se você pegar os últimos 5 jogos, tiveram 3 jogos que o Curitiba fez pelo menos 6 cedeu pelo menos 6 defesas. Por isso que eu falei que aqui o Cássio é um goleiro bem legal para a rodada. Quando eu coloco nos últimos 5 jogos, o Curitiba mantém aqui um índice alto. E se eu trouxer isso daqui para 4 defesas, ele bate 80%. O que eu estou querendo falar? Que, pô, a chance do Curitiba, né, do Cássio, sair desse jogo com 4 defesas é uma chance boa. É um goleiro interessante ali para a rodada, tá? Isso olhando ali os últimos 3 jogos. Então daqui a gente sai com o Cássio. Vou diminuir aqui, ó. Quando eu desço de 6 para 5 defesas, aparece o Fortaleza. Aqui é um goleiro que pode ter um potencial. Lembrando que nessa rodada, quem está aqui como goleiro do Santos não é o João Paulo, tá? Quem está provável aqui é o Vladimir, tá? Ó, é o Vladimir. Por que é o Vladimir? Porque o João Paulo está suspenso. Então o Vladimir é um goleiro que pode ter bastante finalização também.
O Fortaleza aqui em 2 de 3 jogos também está cedendo ali defesas, né, para o goleiro. E aí você pega, contra o Bragantino foram 2 defesas do goleiro do Bragantino, Cuiabá foram 6, Cap foram 5, Galo foi um pouquinho menos, Bahia um pouco menos. Como o Fortaleza pega o Santos, e esse Santos, né, é um time que conquista muita defesa, se você pegar o time do Santos, no mínimo ali o goleiro teve 3 defesas. Mas é um time, né, que também acaba levando muito gol. Pode ser um goleiro estratégico para a rodada, né? Aquele goleiro de... Eu sempre falo para vocês o seguinte, principalmente para quem está jogando tiro curto. Comece pelo goleiro. Se você acha o goleiro que tem potencial para mitar na rodada, fazer 4, 5 defesas, cara, vai com a defesa desses times, que aqui no caso são Corinthians e Santos. Por quê? Porque se esses caras segurarem o SG, você já tem um goleiro que pode fazer ali na casa de 10 pontos. Tá? Então eu sempre acho ali interessante começar essa análise ali de defesa para a rodada, para quem tem poucos times, né? Para quem tem muitos times, 50, 100 times, faz variação com a porra toda. Eu tô falando para você que não tem essa grana aí, que essa galera aí fala que, pô, tiro curto. Meu irmão, galera de tiro curto que ganha pra caralho, tem dinheiro para investir pra caralho, tem 50, 60, 70 times. Esse é o jogo, tá? Essa é realmente o jogo de tiro curto, para você que joga ali Cartola Express ou outras ligas. Mas, enquanto você não tem essa grana toda, dá para você ir fazendo caixa. Então, pode jogar ali com 10, 20 times, e aí é bom você diminuir ali a quantidade de opções que você tem. E eu gosto, né, de olhar já essa visão por goleiro. Eu vejo 1, 2 times que tem esse goleiro ousado, coloco umas zagas ousadas para esse goleiro dar uma pseudo-mitada, e depois eu vou nas zagas ali que tem a segurança, né, que podem entregar ali uma pontuação legal, né? Então, eu sempre vejo isso. Essa zaga aqui tem potencial de defesa, tem potencial de desarme. Beleza, essa daqui é interessante. Segurar o saldo, ela pode muito bem. Tá? E aí entra o Fortaleza, que pode colocar o goleiro aí do Santos nessa brincadeira. Eu vou descer aqui para 4 defesas. Quando eu coloco para 4 defesas, aparece o Vasco. Né? Aparece o Vasco, Corinthians batendo 100%, Bragantino batendo 100%. E aí, pessoal, é aquilo que eu falei para vocês. Eu não vi nenhum potencial ali na análise XG de um SG dos visitantes. Então, assim, esses times aqui, talvez um Fluminense, né, como visitante, tem ali algum potencial. Talvez um Santos, né, como eu falei para vocês. Ou, quem sabe, até um São Paulo, né, mas, né, pelos números que a gente analisou, não tão fortes, né, não tão parecendo ali que são defesas assim muito seguras. Então, olhar aqui o time que cede 4 defesas para tomar um gol, cara, o time vai lá, faz um gol, o goleiro vai fazer 3 pontos. Se tomar 2, 2. Então, não olharia tanto para cá. Eu olharia mais para os visitantes, né? Porque ali a gente tem a possibilidade. Desses visitantes, o Cássio é o goleiro que se destacou. E tem um goleiro do Vasco ali que entrou nessa brincadeira aí também, né? De ceder pelo menos 4 defesas. Então, se o Cleiton segura o SG, a chance dele fazer ali seus 8, 9 pontos é uma chance interessante. Se eu jogar aqui para 3, aí ó, o Vasco já vai bater 100%. Aí eu tenho um Bahia com 67, um Cruzeiro com 67, Cuiabá com 67. Então assim, entra aqui um pouco o Everson e entra aqui um pouco o Everton. Mas, na minha visão, né, o goleiro que eu acho extremamente interessante para essa rodada é o goleiro do Corinthians. Eu até fiz um resumo aqui para vocês, que para mim, esses 6 goleiros aqui são os goleiros que estão mesclando um pouco de saldo de gol com a questão de defesa. Fora que, olha só, Cássio, 7 cartoletas custa, e para valorizar, 0,71. Ele se enquadra naquele goleiro que eu chamo de goleiro estratégico, que você já sabe. Goleiro que você não gasta tanto e que, se entrar, né, você vai fazer o hack, se entrar, ele entra valorizando, porque ele só entra se fizer um ponto. Se ele fizer um ponto aqui, o Cássio valoriza. Se for mal, se der tudo ruim e o Cássio negativar, beleza, tu não perde cartoleta, não faz nada, tá? E aí, quem que enquadra nessa brincadeira? O Cássio, o Everson, o Vladimir, né, também entra nessa brincadeira. E aí eu tenho ali, ó, o Lucas Perry para um possível saldo de gol. Eu tenho um Cleiton aqui para um possível saldo de gol, né, que a gente falou. Um Everton ali correndo por fora. E o Vladimir é o mais engraçado, porque para você que ainda chegou no meio do turno
e tá com pouquíssima cartoleta, tá ali com 120, 130, o Vladimir é muito estratégico, porque ele custa 2 cartoletas, 2 cartoletinhas. E aí você consegue fazer o hack com um goleiro muito baratinho também. Então você vai gastar quase nada no teu goleiro, um goleiro que tem um potencial ali de fazer 3, 4 defesas, porque o Santos é um time que cede bastante defesa, e que se segura o SG, você vai gastar pouco pra caramba com esse goleiro, muito pouco com esse goleiro, e vai sair com uma quantidade de pontos bem expressivos, tá? Lembrando que é ali um SG mais ousado, não acho que tenha o peso, né, de segurar um SG, mas, né, aquela coisa, né, o Fortaleza também não está entregando muita coisa, o Santos caiu o técnico, eu acho o Santos, pelo que eu vi, pelos últimos jogos, muito fraco, defesa muito fraca, organização defensiva muito fraca, mas vai que, né? Vai que segura. A gente já viu ali um time atacar pra caramba e o outro segurar e não conseguir tomar gol. Né? Então, acho que para você que tem poucas cartoletas, o Vladimir seria o seu goleiro, tá? Para mim, eu vou colocar aqui o Cássio, porque eu acho que dentro das análises que a gente fez, né, dentro das estratégias que a gente fez, a não ser que o Corinthians venha muito mexido, eu prefiro colocar o Cássio, né, já que o Curitiba tá batendo ali de 4 a 6 defesas, beleza, Cássio levar um gol, 3 pontos. Se bater 6 defesas, se o Cássio levar um gol, 5 pontos. Então, se o Cássio fizer entre 3 a 5 pontos, para mim tá suave. Né? Se ele segura o SG, ele pode fazer de 8 a 11 pontos. Então, para mim, é um goleiro que funciona, tá? Para a rodada, tem um peso do SG. Eu não quero colocar muita gente do Bragantino nessa brincadeira, porque tem outros nomes. O meu ponto é o seguinte, eu não poderia colocar alguém do Bragantino lá, já que o XG tá batendo ali, né, um número interessante. Eu não conseguiria colocar esse Bragantino, encher de Bragantino? Poderia, né? Acho que tem essa situação. Eu não tenho o Botafogo bombando, não poderia colocar o Lucas Perry? Poderia. Né? Então tem essas visões, mas eu acho que, apesar do SG do Corinthians não me parecer seguro, como o Corinthians joga em casa, como tem essa questão da vantagem, e realmente ali pode chegar ali a essas 6 defesas, eu acho que é um goleiro que pode funcionar. Até porque eu não vejo, por exemplo, o Inter finalizar muito. O Inter finaliza ali faz ali 2, 3 defesas. Se o PR segurar o SG, vai fazer ali na casa dos 8 pontos. Eu acho que o Cássio, né, com SG, pode chegar mais fácil aos 8 pontos, dado o que tá cedido, do que o Lucas Perry. Mas esses 6 aqui, para mim, são os goleiros ali interessantes para essa rodada. Mas no meu time, na base, entra ali o Cássio. Beleza? Bom, galera, aí eu não vou nem entrar muito na recorrência, tá? Eu vou direto pro que a gente analisou. A gente analisou 2 times ali, né, com um alto potencial de levar gols, né, pelo que tá cedendo. Quais são esses times? Fluminense, certo? E Vasco. Cadê o Vasco? É o último jogo. E Vasco. Cara, se eu tenho o Vasco com um potencial gigante de levar 2 gols ou mais, no meu time, eu sou obrigado a colocar o Luan Cândido. A gente só tem que ficar ligado se esse time aqui vai com 4 defensores ou 3. Porque se for com 4, o Juninho Capixaba também jogando de lateral, ele deve também ter ofensividade. Então esse daqui é o ponto que você vai definir mais pra frente se vale colocar os 2 do Bragantino ou não. Se eu tô falando que o Vasco tem uma possibilidade grande de tomar 2 gols ou mais, o Luan Cândido jogando de ponta, jogando em cima desse lado direito do Vasco, que está sem o Puma, mas o Robertson também não é aquele jogador absurdo, né, que é um lado mais fraco. Será que eu não sou obrigado a colocar o Luan Cândido? Eu sou obrigado, eu falei isso na rodada passada. Não dá para você desperdiçar oportunidades. Pardal, mas o Cândido, na rodada passada, ele fez quase a mesma pontuação do Juninho Capixaba. E é verdade, o Cândido, na rodada passada, ele fez quase a mesma quantidade
de pontos do Juninho Capixaba. Ficou 1,3 de diferença. Mas, vamos dar uma olhada nos scouts. O que o Juninho Capixaba pontuou jogando ali como terceiro zagueiro? Com 4 faltas sofridas e 3 desarmes. E olha, o Juninho Capixaba ainda fez 5 faltas e tomou um cartão amarelo. Não que o Cândido não tenha tomado cartão, fez uma falta e acabou tomando cartão amarelo. Mas o que eu estou falando para vocês é o seguinte: nessa posição de defensor, ele não teve nenhum scout ofensivo. Ele ficou pelos scouts defensivos, que ok, pontuou muito bem. Agora vamos pelo outro lado. O Luan Cândido teve 2 finalizações para fora e uma finalização defendida, tá? E uma finalização defendida. Inclusive, se eu me lembro bem, o gol a jogada do gol foi feita por ele, né? O Vitinho deu assistência. O Sorriso ele veio de trás para pegar a bola e quem estava ali na linha, né? na marca do pênalti, era o Cândido, que tentou até fazer uma puxeta. Então imagina o prejuízo se o Cândido faz um gol. Você teria 17 pontos e o Juninho Capixaba com 8. Ou seja, você tomaria 9 pontos porque você não aproveitou essa oportunidade. O Luan Cândido teve 3 finalizações, uma defendida, que poderia sim, né, ter feito pro gol, e uma que não pegou. Então não desperdice a oportunidade, espera para ver, né, se vai ter alguma notícia e tal, e aí você define o teu segundo lateral. Para mim, cara, tem alguns laterais aqui que são interessantes. Na minha base entra o Luan Cândido com certeza. Aí quais são os laterais que na minha visão são interessantes para a rodada, dado a questão de saldo de gol e dado a questão de desarme cedido e conquistado. De Plácido é um lateralzaço para a rodada. O René marca bem mais ou menos, né? Já não está conseguindo dar aqueles piques que dava. E o Wanderson é um jogador que cede muito desarme. Então aqui o de Plácido é um jogador muito bom para a rodada. O Hugo também é um jogador bom de desarme. O Maurício cede um pouco também. Mas o de Plácido, além dessa parte defensiva, o de Plácido também tem a questão ofensiva. É um lateral que apoia bastante, vira e mexe, está dentro da área. Então, de Plácido, para mim, é um lateral bem interessante aí para a rodada. Guilherme Arana pegando o Ademir. Também acho que é um jogador interessante. Arana que na rodada passada, depois de vários jogos ali que não foi bem, fez 6 desarmes, né? Terminou o jogo com 13,5 pontos. Né? É claro, o jogador volta de lesão, tem um pouco de receio ali das divididas e tal, mas na última rodada conseguiu, né, fazer 6 desarmes, desarme com interceptação. Então acho que ele pegando o Ademir é um nome interessante e a gente viu, né, que o Atlético Mineiro tem ali um potencial bem legal de segurar um saldo de gol, dado o que o Bahia vem cedendo. Por parte do Corinthians, o Fagner. Marcelino Moreno é um jogador que cede bastante desarme, né? O Fagner é um lateral que não é aquele lateral esse ano que está desarmando horrores, mas dado que o Coxa está cedendo, o Fagner aparece aqui como um bom nome para a rodada. Nesse jogo aqui entre Grêmio e Fluminense, apesar do Marcelo ser absurdo, e o Bitelo ceder bastante desarme, assim como o Ferreira também cede bastante desarme, eu acho um jogo mais perigoso. Apesar, né, do que essa defesa aqui do Fluminense com o André, ela fica um pouco mais forte. Mas é um jogo perigoso. Se tivesse que apostar em alguém, colocava alguém aqui do Fluminense, né, principalmente o Marcelo, que tá em outro nível, assim. Fui assistir esse jogo do Fluminense contra os reservas do Palmeiras. Pô, Marcelo, que o Marcelo joga é brincadeira. Mas fugiria um pouco desse jogo. Aqui também fugiria correndo. Cara, Flamengo e São Paulo. Correria. Se o Flamengo tá bem mais ou menos, acho que só o Arrascaeta ali para dar o ponto ali de equilíbrio, talvez um Bruno Henrique, e a gente nem sabe se vai esse time, né? O Flamengo tem aí uma Copa do Brasil no meio da semana, o Grêmio, ele ganhou do Grêmio fora de casa, né? Mas imagina, né? Depois de uma desclassificação da Libertadores, o Flamengo chega na Copa do Brasil e toma uma virada, é meio tenso. Então isso pode mudar os planos e eu tenho quase certeza que o São Paulo ele deve dar uma mexida e dar uma mesclada um pouco nesse time. Tem que ficar muito de olho nesse time do Flamengo aqui pra gente também não ficar sem jogador. Fortaleza e Santos. Se esse cara aqui jogar, ó, Lucas Braga,
potencial gigante de desarme aqui para o Bruno Pacheco, tá? Que seria ali meu lateral. E aí chegamos aqui, ó, que é meu top 5. Quem são meus top 5? De Plácido, Capixaba, Luan Cândido e o Piquerez. Cara, por que o Piquerez? 2 motivos. Primeiro, pega o Wesley. O Wesley cede muita pontuação. Muita pontuação, muito desarme. E o William, cara, marca muito mal. Eu fui assistir um jogo do Cruzeiro lá no Independência. Cara, o que tinha de oportunidade das costas do William não tava de brincadeira, sabe? É absurda a quantidade de oportunidade. Piquerez é esse lateral mais ofensivo, que mexe com um pouco das assistências, de finalizações e desarme. Eu acho que o Piquerez pode surpreender nessa rodada, tá? Eu acho que é um lateral bem legal e interessante aí para vocês. Aqui já falei, né, do Juninho Capixaba, não tem muito o que falar. E esse jogo aqui não tá valendo para rodada, tá? Então aqui, galera, para mim, tem várias opções, né, como eu disse para vocês, mas acho que fica ali a cargo da escolha de vocês, né, qual vai ser a opção de lateral aí para a rodada, tá? Na minha base, eu ainda não sei, eu tô definindo, eu tô na dúvida entre o Capixaba e o Piquerez. São os 2 nomes que eu tô ali na dúvida. Bom, como a gente falou que tem a questão do SG do Botafogo, eu entendo, tá, que é legal eu ter na minha defesa alguém do Botafogo, tá? Então, se eu colocar o de Plácido aqui, eu posso colocar aqui o Léo Ortiz. Se eu colocar o Cuesta aqui, eu posso colocar aqui o Juninho Capixaba, né? Então, são esses pontos aqui. Fora o Palmeiras, que a gente falou que tinha uma oportunidade, né? Lembrando que a gente está falando lá da questão, né, do XG. Se a gente for pegar aqui a questão do saldo de gol, deixa eu pegar aqui, ó, saldo de gol, e eu colocar 1, esses times aqui, ó, não estão fazendo gol nos últimos 3 jogos. Bahia que enfrenta o Galo, Fluminense que enfrenta o Grêmio, Inter que enfrenta o Botafogo, Santos, né, que enfrenta o Fortaleza e São Paulo que enfrenta o Flamengo. Do outro lado eu tenho o Fortaleza que enfrenta o Santos e o Bragantino, né, que não fez gol ali dos jogos que a gente falou, que enfrenta o Vasco. Se eu pegar os últimos 5 jogos, Fluminense e Santos são os times que não estão fazendo gol. Se eu pegar os últimos 7 jogos, eu tenho o Bahia ali, ó, em 7 jogos, praticamente 5, o Bahia não fez gol fora de casa. Então, ó, vai depender. Se eu pegar os últimos 5 jogos, eu tenho Fluminense, Santos e Bahia, que são times que não estão fazendo gol fora de casa. Mas o Fluminense pega o Grêmio, que é um time que toma muito gol. O Santos pega o Fortaleza, que é esse time mais ou menos. Eu acho que essa zaga do Fortaleza pode ser interessante. Você pode colocar alguém ali se você quiser diferenciar. E o Bahia enfrenta o Galo, tá? Então, assim, se a gente for ver por saldo de gol, né? Por saldo de gol, é mais ou menos isso. Saldo de gol que eu falo cedido, né? Então, se a gente for pegar, vou até pegar aqui, ó, esse saldo de gol cedido, você vai ver que nesses últimos 5 jogos, né, eu tenho Fluminense e Santos lá no topo, com o Bahia ali em terceiro, né? Só que quando eu pego conquistado, eu tenho quais times? Bragantino e Botafogo, que não estão levando gol. Bragantino 5 de 5 jogos e Botafogo 4 de 4 jogos. 4 de 5 jogos. Então, o ideal é eu ter alguém do Botafogo aqui nessa brincadeira, tá? O ideal é ter essa brincadeira. Se eu for ver quem vai jogar ali pelo lado, eu tenho o Adrielson pegando o Wanderson. Então, na teoria, eu teria o Adrielson com potencial de desarme. Mas o Cuesta pega ali um pouco do Alan Patrick, um pouco do Maurício, né? Até o mesmo Bustos. Então, acho que os dois têm um potencial ali legal de desarmar. O Adrielson não é tanto de desarme, mas como o Wanderson carrega bastante a bola, né, pode ser que sobre alguma coisa para ele. Como o Wanderson é mais fundista, acho que fica mais pro de Plácido. O Maurício ele corta mais para dentro, né? E aí eu acho que o Cuesta pode acabar se dando bem. Então eu vou colocar aqui na base o Cuesta. Os outros, galera, fica muito a critério. Se você vai colocar mais alguém do Bragantino, se vai colocar mais alguém do Botafogo, eu não vejo assim. Eu acho que se você colocar, por exemplo, o Tite, colocar o lateral ali do Fortaleza e tal, é super tranquilo. Tá dentro daquilo que a gente estudou
de quem conquista, de quem cede. Mas a base, eu acho que é essa daqui. O técnico, eu fico em aberto também. A gente viu 2 nomes, né, que é muito bons para a rodada. Aliás, não vou nem deixar aberto. Eu acho que o Caixinha acaba sendo esse técnico que tem a chance de fazer 2 gols ou mais e também tem a chance de segurar o SG. Porque o Grêmio tem a chance de fazer 2 gols ou mais, mas esse SG é mais perigoso. O Fortaleza tem a chance do saldo de gol, mas não tem feito tantos gols. O Botafogo tem segurado SG e tem feito gols, mas está sem o Tiquinho. Então o que sobra aqui para mim é meio que o Caixinha. Então fica ali na base esse jogador. Vamos lá. Quais são os times que a gente falou, né, que cedem bastante XG? Né? A gente já sabe. Vasco, Fluminense. Mas vamos entrar aqui em meio e volante e vamos ver quais são os times que estão cedendo participação em gol para meia. Porque uma coisa é eu pegar e enxergar um time que está com XG alto tomando muito gol. Esse time sempre vai ser boa opção ali você colocar um meia. Mas e os times que estão cedendo participação em gol? Qual é o time que está cedendo participação em gol? Né? Qual é esse time que vem de forma recorrente cedendo assistência e gol para o adversário? E aqui, ó, quem aparece? O Vasco. Cara, se eu tenho o Vasco aparecendo aqui, por mais que seja time novo, bababá, né, todos esses pontos aqui, eu tenho um meia que é bem irregular, que é o Lucas Evangelista, principalmente jogando em casa, porque é um meia que finaliza, que desarma, que dá assistência. Então, dificilmente você corre desse cara aqui, tá? Os outros meias, pessoal, aí vai muito aqui do que você vai pensar. Então, por exemplo, América Mineiro é um time que cede participação em gol para meia. Só que, pô, vai enfrentar o Goiás. Cara, vale a pena eu colocar alguém do Goiás? Tem algum meia ali do Goiás que faz sentido eu colocar? Não tem. Né? Então as estatísticas apontam, pode até acontecer, mas nessa brincadeira aí não tem. O Corinthians está cedendo muito para meia. Você pode colocar o Marcelino Moreno, né? São boas opções. Aí eu tenho Galo, Grêmio e Palmeiras com 60%. Galo pegando o Bahia, Cauli, Tassiano. Grêmio tem o Arias, né? O Arias pode muito bem. O Arias vem fazendo uma média básica ali bem interessante ali na rodada. Palmeiras enfrentando o Cruzeiro. O Cruzeiro não tem muito esse meia. E do outro lado eu tenho um Goiás que enfrenta o América Mineiro. O América Mineiro também não tem um meia assim que seja muito regular aqui nessa questão de participação em gol. Né? O Martinez é o que mais se aplica a isso daí. Talvez o Alê, mas é difícil a gente colocar. Eu tenho um Internacional que pega o Botafogo, que pode, né? Posso colocar o Eduardo aqui nessa brincadeira. Um Santos enfrentando o Fortaleza, que aí depende de quem eu vou colocar. E, obviamente, né, que dos times, quem são os meias que a gente sempre pensa, né, em questão da qualidade que esses caras têm. Né? Então, assim, Renato Augusto é um jogador que você sempre vai pensar. Eu acho que talvez ele não jogue, mas é um jogador que você sempre vai pensar em colocar. Você tem aqui um Bitelo, que eu acho que tá mal, né? Mas pode funcionar nessa rodada, jogando em casa. O próprio Vila Sante, né? Um jogador que vem aparecendo bastante em casa, né? Sobe bastante, aparece ali pro gol. E, obviamente, a Arrascaeta, que é um cara que é muito difícil você... ele jogando em casa, você não pensar nele. E o Veiga, né? O Veiga que bate pênalti, bate escanteio, bate um monte de coisa. Lembrando que se esse lado direito aqui é frágil, o Dudu vai subir, vai cruzar. Se ele cruzar, a bola pode vir para o Veiga, a bola pode vir para o Arthur. Pode vir para o Menino e o Zé Rafael? Claro, para quem sobe ali e está na área. Então, só que eu tenho um Dudu de um lado, o Arthur do outro também, que é bem interessante, né? O Marlon, apesar de ser um cara que desarma bastante, de vez em quando dá umas brechas. Então eu tenho 2 jogadores aqui, ó, que podem entrar pelo lado de campo e deixar essa bola com o Rafael Veiga. Então, na minha opinião, eu acho que o Veiga e o Arrascaeta são meias extremamente importantes você ter no time. Eu só não sei se o Arrascaeta vai pro jogo, né? Então isso daí é o único ponto que tem. Mas o Veiga, que
Palmeiras não tem jogo no meio de semana, cara, acho que tem que estar aqui na tua base. Esse último meia aqui, aí decide. Não tem muito meia, assim, absurdo, né, na rodada. Né? A gente foi vendo aqui, ó, não tem nada, não tem essa coisa assim que você olha e fala, porra, esse cara aqui é absurdo. Então, acho que vai no simples, né, que é a Veiga, Arrascaeta e o Evangelista. Só olha, né, se o Arrascaeta vai pro jogo ou não. Aí você pode, né? Quer arriscar, tem um Martinez ali da vida ali que pode funcionar, um Bitelo, um Vila Sante, né, correndo por fora, o Renato Augusto foi pro jogo, então são nomes assim mais ali na meio. Que o próprio Eduardo, mas o Eduardo, não sei qual vai ser a função do Eduardo aí jogando sem o Tiquinho, né? No meio de semana não jogou, vamos esperar um pouco para ver. E aí vamos pro ataque. Ataque é a mesma coisa, eu tô vendo participação em gol. Ah, detalhe, ó, quando eu coloco duas participações em gol aqui, ó, quem tá aparecendo aqui é o América Mineiro, tá? Mas se eu coloco pro atacante, qual é o time que tá cedendo 100% de participação em gol para os atacantes adversários? Vasco e Fluminense. Cara, você tem noção que em todos os últimos 5 jogos que o Vasco fez fora de casa, tiveram 2 participações em gol de atacante por jogo? Você tem noção disso? Todo jogo que o Vasco fez fora de casa, dos últimos 5, 2 atacantes do time do Vasco fizeram participações em gol. Contra o Corinthians, assistência e gol do Guedes, gol do Yuri Alberto. Contra o Botafogo, assistência do Tiquinho, gol do Luiz Henrique, gol do Carlos Alberto. Inter, assistência do Luiz Adriano, gol do Wanderson. Fortaleza, gol do Thiago Galhardo e gol do Silvio Romero. 100%. Cara, pra você que tá precisando dar aquela trauletada no turno, meu irmão, tem que ver aqui qual é o jogador que vai pro campo. Aqui, ó, tem um nome que pode ser muito interessante para vocês, que é o Sorriso. Tá? O Sorriso tem feito bons jogos, né? Ontem guardou gol de novo, teve alguns jogos aqui que brocou. E se a gente pega aqui pelo Joga 10 News, obviamente que a gente vai ter que ficar ligado, né, nesse time aí do Braga, se vai pro jogo ou não, né? A gente não sei qual vai ser o time. Mas depois da atuação que o Sorriso fez, porra, difícil, né? Difícil você pensar que esse cara não vai pro jogo. Então, você que tá precisando dar uma trauletada, cara, você dobrar... O Sacha deu uma queda braba ali de rendimento. Mas você colocar um Sorriso com o Sacha nessa dobra, cara, de boa. Você tá precisando dar aquela trauletada, irmão? Olha aqui, ó. Vasco Fluminense bombando. É você dobrar o Bragantino, coloca ali o Luis Soares e vai pro jogo. Brasil, vai ser feliz, tá? Então, assim, nessa brincadeira aqui, seria o time ali que vai muito pro ataque, depender ali do Vasco. Mas, assim, vou tirar esses dois. A gente não sabe qual vai ser qual vai ser esse negócio. O Curitiba também aparece aqui, né, com índice bom ali para 2 participações em gol. Vou colocar uma participação em gol. Fluminense bate 100, Vasco bate 100, Curitiba e Santos com 80%. Pelo lado do Curitiba, né, eu tenho o Yuri Alberto, do Corinthians, que pode funcionar. E do Santos eu tenho o Thiago Galhardo ou até mesmo o Marinho. Não, são os times que mais cederam participação em gols aí para atacante, tá? E aí eu tenho um médio, né? Bahia, Cruzeiro, Grêmio, São Paulo. Do outro lado também tenho ali um médio cedido. Então você vê que, se a gente for olhar pela estatística nua e crua, eu teria um Fortaleza, eu teria um Corinthians, eu teria um Bragantino e eu teria um Grêmio, né? São esses 4 times ali que estão cedendo bastante. E do outro lado, que é o Galo, eu teria alguém do Bahia, tá? Então são 6 times que estão cedendo pra caramba. O Bahia não tá cedendo muita participação em gol, né? A gente enxerga isso. Se eu coloco aqui na questão de gol, a gente vai ver que não muda muita coisa, né? Tá bem parecido. Quando eu coloco nos últimos 3 jogos, aí muda um pouco. Porque eu continuo com Fluminense, Santos e Vasco batendo 100%, né? Quando eu coloco 2 gols ou mais, Fluminense, Goiás e Vasco aqui batendo bastante. Só que aqui tem um Grêmio, aqui eu tenho um Bragantino, aqui eu tenho Fortaleza, aqui
praticamente todo mundo levando um gol, que é o que eu mostrei para vocês, tá? De atacante. Aqui um Bahia aparece, um Coritiba aparece, mas vamos colocar numa participação em gol, que aí é meio que gol e assistência. Nos últimos 3 jogos, ó, não muda. Então você vê que por mais que lá nos últimos 5 eu tenha o Bahia esteja mais para baixo, o que eu tô vendo é que nos últimos 2 jogos esse Bahia cresceu um pouquinho, tá? E que nos últimos 3 jogos eu tenho chance para todo mundo. Tinha chance aqui para um Botafogo, tinha para um Goiás, tinha para um Curitiba, tinha para um Bahia. Mas, galera, assim, o que eu penso, tá? América Mineiro você tem um Mastriani, por exemplo, né? Desse lado aqui do América Mineiro do Goiás você tem ali algum jogador do Goiás e tal. Então, chance de gol, vários vão ter, né? Chance de gol, vários vão ter aqui. Eu acho que é importante você ter alguém do Bragantino nesse ataque, né? Eu acho que faz sentido eu ter alguém desse Bragantino no ataque. O Cruzeiro não está cedendo muita coisa, né? Para quem está pensando no Palmeiras e tal. É um time que pode, né, ceder participação contra o CAP fora de casa. O Cruzeiro levou 3 gols, né? Então ali tem o sintético também, que o time pode não se adaptar, como não se adaptou lá contra o CAP. Tem suas falhas defensivas, isso pode crescer bastante ali o ataque do Palmeiras. Então, esses nomes ali são os nomes que você tem que pensar bem o que você quer fazer. Então, assim, na teoria, eu vou colocar aqui o Sacha mais para marcar que é importante você ter alguém desse Bragantino no teu ataque. Esse atacante aqui, você tem o Hulk. Cara, o Hulk jogando em casa é absurdo. Olha o Hulk. Não só em casa, né? O Hulk vem fazendo uma pontuação ali, ó, pelo menos entregando 5 pontos só de finalização. Na última ele fez 12,9 e nem fez gol, entendeu? E a gente viu, o que a gente viu? Que o Bahia cede muito XG, ou seja, deixa o adversário finalizar. Então aqui você já tem meio que uma segurança de uma média básica ali de um Hulk, né, pro jogo. Mas, cara, você tem o Dudu jogando em cima do William, e do outro lado você tem o Arthur, né, que também faz esse ponto. Tem várias opções ali para rodada. Na teoria, né? Na teoria, entraria o Hulk aqui nessa brincadeira. Você provavelmente vai falar para mim assim: eu acho que na base o Hulk tem que estar certo. Cara, eu já acho, né, que na base o Bragantino entra nessa brincadeira. O Bragantino aqui em casa aproveita muito das opções de gol. O Vasco mudou. Realmente, o Vasco mudou, pode dar tudo errado. O cara pode não fazer gol, o Sacha pode micar. Eu acho até que você poderia tirar o Sacha de boa, porque o Sacha não está entregando. Mas eu acho que tem que ter alguém desse ataque do Bragantino. Se não for o Sacha, cara, que seja o Borbas que vá para o jogo. Eu não acho que ele vá. Mas o Sorriso, eu acho que tem que ter alguém desse Bragantino aqui na tua defesa. E esse próximo nome, na minha opinião, é o Hulk, né? Porque o Hulk entrega uma média básica boa, uma média básica alta. O Hulk tem ali, é o jogador que finaliza, é um jogador que bate pênalti, é um jogador que bate falta. Então ele está envolvido em vários scouts. E aí para o Hulk fazer 6, 7 pontos de básica, aí vai lá, faz um gol, termina com 14, 15, não demora muito. Mas você tem diversas oportunidades aqui, né? A primeira já é o Soares, porque o Yuri Alberto está bem escalado. A segunda aqui seria o Hulk. Mas como eu falei, você tem Flamengo, por exemplo, dependendo do time que vá. Botafogo acho que não vale, mas Palmeiras, você tem Dudu e Arthur. Você tem o Yuri Alberto aqui nessa brincadeira. Aqui, e aí dos outros acho que vale um pouco menos. Aí tem o Martinez, tem o Mastriani. Mas aí acho que para você não ir de Hulk para ir com o Mastriani é mais complicado. Então, na minha opinião, esse daqui é meio que uma base aqui para vocês, tá? Vou tirar aqui o Sorriso, tá? Porque esperar ali para ver quem vai entrar nessa vaga de titular. Mas ali, ó, para mim entraria alguém do Bragantino, alguém do Galo e tá feliz, né? Aí esse seria um time mais equilibrado. Aí você quer arriscar um pouco mais, um pouco menos, aí eu dobro o Bragantino, né? Aí pode colocar o Alberto, enfim, alguns nomes ali que são interessantes. Beleza? Para mim é isso aí. Acho que mais uma vez uma análise bem detalhada, tá? Praticamente uma live fechada de sócio. Talvez tem grupos aí que nem tem uma live tão detalhada assim. Em uma hora a gente conseguiu detalhar bastante coisa aí para vocês
com boas opções, com bons nomes e, né, além desses nomes que a gente falou, opções interessantes de SG, de ataque e de defesa. Beleza? Bom, galera, chegamos ao fim de mais um vídeo. 1 horinha de vídeo, mas vocês já estão acostumados. Teve uma vez que eu fiz menos de 1 hora, o cara reclamou comigo. Então, cara, eu quero aqui quem gosta do trabalho, quem curte esse trabalho e vídeos de 15 minutos que por aí vai. Aqui nesse canal, os vídeos são longos sim, e que se dane. Aqui tá aqui quem quer aprender, quem quer ver estatística, quem quer ouvir sobre análise de XG, de recorrência. Por isso que eu tô aqui, pra ensinar vocês e, porra, né, na moral, né? Se em 1 hora vocês têm uma qualidade disso, imagina num plano onde vocês têm acesso a tudo isso, mais outras milhares de informações, de plataforma, de análise. Cara, se eu fosse você, eu não dava esse mole, porque tá R$ 59,90 até o final do ano. Comprou, meu irmão, tem acesso a todas as rodadas até o final do ano. Então, ó, dá essa moral. Mas se você não puder comprar, eu entendo que a situação tá complicada, dá uma moral de forma diferente. Deixa teu like, o comentário e compartilha o canal. Eu preciso crescer. Estamos crescendo ali de formiguinha em formiguinha, mas eu tenho fé que em breve a gente vai bater 10, 20, 30 e quem sabe 100 mil seguidores ali daqui a um ano, 2 anos, quando a gente acredita bastante no sonho que a gente tem e a gente trabalha, né, forte naquilo que a gente quer, a gente consegue alcançar, tá? Então, ó, dá essa moral, compartilha aí o canal, faz isso daí pra dar essa moral pra mim. E, por favor, também o Instagram, o link tá aqui, compartilha, pô. O Instagram é muito importante, porque hoje em dia tudo é feito no Instagram. Então, se o meu Instagram crescer, bater 30, 35, 40, 50 mil seguidores, cresce o meu alcance e mais gente chega aqui, mais empresas chegam pra fazer publi e aí eu posso viver do meu sonho, né? Eu acho que imagina, né? Se você me pedisse ajuda para viver do teu sonho, eu tenho certeza que eu ajudaria. Você tem a oportunidade de ajudar alguém a viver do sonho dele. Então, ó, dá essa moral. Beleza? Ó, boa sorte, bom fim de turno e espero vocês aqui na rodada que vem.